Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre um assunto que vem sendo pedido há muito e muito tempo. A gente vai falar sobre os help layers que eu uso para me guiar na parte de ambientação e correção de cores das minhas imagens. Mas antes da gente começar, peço a você que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações de próximos vídeos, ok? Beleza! Vamos começar com essa imagem aqui. Bom, vou voltar alguns passos atrás e o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Se eu tivesse que ambientar este cogumelo aqui, como eu faria, pessoal? Então, o pessoal que fica me perguntando assim, Brito, eu ainda não entendi como é que funciona esse ajuste de valores, esse ajuste de cores, como é que é isso? Não está fazendo sentido na minha cabeça. Então, hoje eu espero responder essas dúvidas de uma vez por todas, ok? Então, para agilizar aqui a nossa cena, o meu cogumelo já foi mascarado, ele está mascarado dessa maneira aqui. E aí, galera, a primeira coisa que a gente precisa fazer para ambientar um asset como esse aqui é levar em consideração os valores de luminosidade. Como assim valores de luminosidade, Brito? Bom, imagina que você veio aqui embaixo, carregou um Hue Saturation, tirou totalmente a saturação e colocou o Blend Mode desse layer em Color. O que você está vendo agora é o preto e branco da imagem, correto? E eu acredito que é muito nítido para qualquer um de nós percebermos que esses cogumelos aqui são mais claros que o resto da minha cena. A regra é que a gente precisa fazer os valores de preto e branco, ou seja, os valores de luminosidade desse layer aqui, casarem com os valores do resto da cena. No caso, eu vou usar a árvore, que é o asset mais próximo, para eu me guiar. Então, eu vou jogar esse layer aqui fora, eu já tenho o outro carregado aqui, tá vendo? Ó, valores, é um Hue Saturation com menos 100% de saturação e o Blend Mode em Color. Lembra disso, que isso é muito importante. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma curva e vamos vincular essa curva nesse cogumelo. E agora, galera, a gente só vai se preocupar com valores de luminosidade. Esquece cor, ok? Não importa se esse cogumelo é verde, amarelo, roxo, não importa. O que importa é o preto e branco. E aí, ó, eu vou começar a vir aqui nesse ponto mais alto, que representa as altas luzes ou, né, os brancos desse meu asset, e eu vou começar a baixar. E olha o que vai acontecer. Tá vendo? Ó, fica muito mais próximo. Mas não para por aí. Eu comecei a acertar as altas luzes. Só que agora eu estou achando que as sombras estão um pouquinho escuras demais. Então eu posso chegar aqui, ó, e de repente vir levantando um pouquinho. Eu posso até pegar no ponto dos pretos mesmo e levantar de leve, né? Só para lavar um pouquinho a minha imagem, tá vendo? Ó? E aí você pode também colocar um pontinho aqui nos meios tons para tentar deixá-la um pouquinho mais clara, um pouquinho mais escura. Então eu diria que por aqui tá valendo, ó. Olha de longe, vê como é que fica, ó. Antes, depois, antes, depois. Eu tô achando que eu posso subir um pouquinho mais as sombras da imagem. Vamos ver. Só um pouquinho para não ficar totalmente esquisito, tá? Então, eu diria que é mais ou menos isso aqui. Não dá para dizer que esse asset aqui dos cogumelos está tão diferente do resto da cena. No antes, isso era nítido, ok? Isso era nítido. Então, o processo de ambientação começa dessa maneira. Primeira coisa, a gente vai acertar os valores de preto e branco. Ah, mas Brito, eu não sei o que fazer. Cara, não tem mistério. Observa o seu asset em relação ao resto da cena e corrige ele. Tá vendo? Não é nada complicado. Depois que isso aqui está finalizado, a gente vai desligar esse layer de valores e aí a gente vai se concentrar nas cores. E, obviamente, seguindo o mesmo raciocínio, dá para perceber que esse cogumelo aqui, ele está com umas cores muito distantes do resto da minha cena. Por quê? Porque ele está bastante avermelhado e bastante saturado e o resto da cena ela tende mais ao cian e ao esverdeado. Não que o cogumelo tenha que deixar de ser vermelho, ok? Mas ó, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, o pescoço e a orelha aqui do nosso Jedi. A gente consegue perceber que ainda tem um amarelado e um avermelhado aqui, mas essas cores elas estão inclinadas um pouco mais para o esverdeado, correto?
diferentemente daqui, ó. E aí, para acertar as cores, a gente podia fazer sem a ajuda de nenhum Help Layer, porque, enfim, é mais fácil, né, de você observar. As cores já estão aqui. Mas se você quiser um Help Layer para isso, o que você pode fazer? Você vem aqui embaixo, carrega um Solid Color e geralmente a gente vai colocar um tom de cinza em primeiro momento. A gente vai dar OK e a gente vai colocar o Blend Mode dele em Luminosity. Porque aí vai acontecer o contrário desse layer aqui de valores. Ao invés de o Photoshop mostrar para a gente o preto e branco, né, os níveis de luminosidade, o que ele vai mostrar agora são somente as cores e a saturação da minha imagem. E aí, para facilitar a nossa visualização, a gente pode começar a mexer aqui, ó, no Solid Color para a gente escolher uma cor mais propícia para a gente enxergar o que está acontecendo. Então, obviamente, dá para perceber que em relação ao tronco e ao resto da cena, esses cogumelos estão muito saturados e muito avermelhados. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode chegar aqui, carregar um Hue Saturation, vincular ao cogumelo, chegar aqui na parte dos Reds. Você pode até colocar o Blend Mode do Hue Saturation em Color, que aí a gente só vai mexer nas cores e não nos valores, beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos começar a tirar um pouquinho aqui da saturação dos vermelhos. Ó, tá vendo como é que ele já vai encaixar bem mais? Bem mais mesmo. Vendo, ó? Antes, depois. Antes, depois. E aí você pode dar uma mexida aqui na matiz para ver o que vai acontecer, né? E aí você desfaz depois o layer de ajuste e vê como é que fica. Porque assim, esse layer de ajuste é bom para você perceber a discrepância entre cores. Mas, para falar a verdade, eu ainda prefiro ajustar olhando diretamente para o asset, né? Mas aqui, ó, já deu para perceber que deu uma boa mudada, tá vendo? Antes o cogumelo estava bem mais saturado e agora ele está bem mais próximo do que deveria ser, mas ele ainda não está lá. Então a gente pode fazer o seguinte ainda. A gente pode, por exemplo, carregar um Selective Color, vincula aqui, e aí coloca ele também em Color e a gente começa a alterar individualmente as cores dele para ele encaixar um pouquinho mais aqui, ó. Tá vendo só? E aí você vai mexendo nos amarelos, você vai mexendo nos vermelhos para ver o que acontece. E se você quiser, se você estiver achando que o ajuste não está assim tão potente, troca do Color e bota em normal mesmo. E assim, ele vai dar uma certa alterada nos valores, mas como você já fez esse primeiro layer aqui de ajuste, tende a funcionar muito melhor, ok? Então não tem problema que esses layers de ajuste de cor aqui, geralmente eu gosto de utilizar eles em Color, mas se não estiver funcionando tão bem e você não quiser ficar voltando para ajustar os valores aqui nessa primeira curva, coloca o layer de ajuste de cor em normal mesmo e vê qual é o resultado que você consegue. E às vezes você consegue também uns resultados interessantes, ó. E aí você vai, ó, mexendo. E eu diria que por aqui já está um pouco mais lá. Brito, como é que você sabe? É porque eu estou tentando deixar isso aqui um pouco mais esverdeado. Ó. Vamos voltar aqui no Hue Saturation. Se eu tirar a saturação como um todo, será que me ajuda? Eu acho que já me ajuda um pouco mais também. Se eu vier aqui no canal do amarelo e tirar um pouquinho da saturação, será que me ajuda também? Pode ser que me ajude. E aí eu posso vir no Master, mexer a matiz como um todo e deixar ele já um pouquinho mais esverdeado. E aí, ó, a gente tem um cogumelo bem mais ambientado. Ó. Olha o antes e olha o depois, tá vendo? Esse é o princípio. Para isso, a gente usou, em primeiro lugar, esse ajuste aqui de valores e depois a gente usou o Color Check, né? Que no caso eu já tinha um aqui e ó, olha que legal, ó. Vou tirar esses layers daqui, ó. Ó, antes, depois, tá vendo como é que isso aqui está muito mais encaixado com o resto da nossa cena? Então é dessa maneira que eu utilizo esses dois Help Layers para me ajudarem quando eu preciso ambientar os assets em cena, beleza? O terceiro Help Layer é chamado de Solar Curve e eu já vou mostrar para o que ela serve. Mas antes eu quero propor para vocês o seguinte: imaginem que, por alguma razão, vocês tivessem que limar essa nuvem daqui desse céu. Então como é que vocês fariam? Criariam um layer novo, usariam o Clone Stamp, e aí ó, você começa a vir aqui e a dar uma clonada, certo? Vai colocando assim, pá, né? Vai tentando fazer alguma coisa nesse sentido, e você olha assim, tá, eu acho que tá maneiro, né? Eu posso, de repente, dar um ajustezinho aqui e ali,
diminuir a opacidade, clonar de um lado, clonar de outro, mas eu acho que tá legal dessa maneira. Será que tá maneiro mesmo? Vamos carregar a nossa curva solar e vamos ver como é que ficou. Tá vendo? Ó, tá tudo manchado. Olha só, ficou mega manchado. E às vezes, quando você olha numa cena como essa daqui, ninguém vai perceber. Só que se você começar a acertar essa cena, por exemplo, escurecer, ó, escurecendo já aparecem umas manchas aqui, né? Ou de repente clarear demais, ou até mesmo na impressão de uma foto como essa, pode ser que apareça uma mancha dessas. E aí, para que você não corra o risco desse tipo de coisa acontecer, usa a curva solar. E aí, com a curva solar, o que você pode fazer? Você pode carregar um layer novo e começar a clonar, seguindo já de exemplo, a direção aqui, ó, dos degradês. Tá vendo só? E aí, você vai ter menos chance de deixar o seu trabalho marcado, né? Você vai indo aos pouquinhos e você vai fazendo transições. E aí, ó, fiz aqui, obviamente, né, rapidinho, toscamente. Você pode também usar o Healing Brush para fazer esse tipo de coisa. Mas, ó, isso daqui já é bem melhor do que isso aqui, ó. Olha as manchas que tem nessa região aqui, ó. Olha só as manchas que ficam nessa região aqui, ó. Com a curva solar, eu consigo clonar de maneira a respeitar melhor as transições aqui do céu. Então, quando você tiver que clonar um degradê ou um céu como esse daqui, tiver que limar uma nuvem, por exemplo, eu te aconselho a carregar essa curva solar. Brito, mas que curva maluca? Como é que faz essa curva aqui? Bom, basicamente, você carrega uma curva nova e aí, ó, você vai pegar um pontinho, vai jogar ele lá para cima, vai pegar outro pontinho aqui, vai jogar para baixo, vai pegar um outro aqui, vai jogar para cima, vai pegar um outro aqui, vai jogar para baixo, até você fazer, ó, esse zigue-zague aqui, né, para cima e para baixo, aí você acerta mais ou menos e ela fica dessa maneira aqui, ó. Vamos ver se tá certinho. É exatamente isso, ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Beleza? Vai começar embaixo, vai terminar em cima e no meio a gente vai puxar esses 4 pontinhos nesse zigue-zague aqui. Isso aqui ajuda em vários momentos, tá? Você pode usar isso daqui em várias outras ocasiões para você conferir também se o trabalho de clone e healing que você fez tá ok ou se ele deixou alguma espécie de mancha, tá? Uma outra situação que pode acontecer é justamente uma situação como essa daqui. Então imagina que você está retocando uma foto como essa e você mandou essa foto aqui retocada para a sua gráfica. Só que aí quando você foi imprimir, você percebeu que tinha uns defeitinhos aqui no fundo e que como o fundo estava claro demais, você não percebeu eles, certo? Aqui, ó, tá vendo? Fica difícil de enxergar. Essas duas manchinhas aqui você até enxerga, mas aqui, ó, esse risco ele tá bem fraquinho. E por aqui, ó, também você quase não consegue enxergar nada. Mas com esse layer aqui de White Check, né, ele é um pouco parecido com a curva solar, só que ele é feito para transparecer esses defeitos na parte branca da nossa imagem. Então ele vai fazer de uma maneira que transpareça um pouco mais esses efeitinhos aqui. Aí você pode, ó, pegar depois o Healing Brush e vir clonando aqui, tá vendo? De uma maneira que você não vai deixar nenhuma imperfeição. Brito, eu podia usar também a curva solar aqui? Poderia, muito provavelmente. Ela também funcionaria, só que, olha só, olha o que acontece. No caso aqui, a curva solar, ela deixa essa parte aqui branca, né, do fundo branco, ela inverte, então ela deixa mais escuro, então você não consegue ver direito. Até dá para ver uma coisa ou outra, ó. Por exemplo, daria para ver esses pontinhos aqui, mas alguns outros não dá para ver tão perfeitamente. Então, para situações como essa, tá vendo? Ó, eu prefiro o White Check. Ó, olha para essa linha aqui, ó. Eu consigo enxergar ela no White Check. No original, praticamente não dá para ver, só se você forçar muito a sua visão. E dependendo de como tiver o seu monitor, a calibração dele, talvez você enxergue menos ainda. Agora, se eu usar a curva solar, aí que eu não consigo enxergar nada mesmo. Então, nesses casos aqui, o White Check é o melhor, que aí você pode limpar melhor a sua cena. E tome muito cuidado, porque do contrário, caso você deixe esse tipo de defeito passar e quando chegar na hora da impressão, por exemplo, ele transparecer, o seu cliente vai fazer para você exatamente essa cara aqui. E nós não queremos isso, não é verdade?
Brito, legal, gostei demais, mas como que você fez essa curva aqui, né? Porque tá esquisito, tem uns pontinhos aqui. Como é que faz essa curva? Então, essa curva, ela é feita utilizando o lápis, ao invés dessa opção aqui de cima, né? Que é tipo um elástico, enfim, né? Como é que faz isso na prática? Você vai carregar uma curva nova, você vai, provavelmente a curva vai vir com essa opção aqui, você vai selecionar o lápis, e aí, ó, você clica aqui embaixo, segura o Shift, clica aqui em cima, ainda segurando o Shift, clica aqui embaixo, ainda segurando o Shift, clica aqui em cima e por aí você vai, né, até você chegar lá do outro lado, beleza? É assim que você cria essa curva, né? No caso, deixa eu ver aqui se eu acertei. Na verdade, ó, o white check, ele começa de cima para baixo, né? Eu fiz de baixo para cima aqui, nessa outra, mas não tem problema. O raciocínio é o mesmo, tá? É dessa maneira que você vai fazer. Você vai carregar a curva, você vai selecionar a opção do lapisinho e aí você vai, né, clicar ou em cima ou embaixo, que da onde você deseja começar, segura o Shift e mira bem aqui, ó, nessas gradezinhas aqui e vai clicando até você fechar a curva aqui na outra extremidade dela, tá? Não se preocupem, porque todas essas curvas, né, todos esses help layers que eu mostrei para vocês, eu vou colocar no arquivo PSD, vou upar e vou deixar aí para vocês no link da descrição desse vídeo para que vocês possam baixar e utilizar aí nas imagens de vocês, ok? Para fechar, o nosso último exemplo é o inverso do white check, é o black check. E para demonstrar isso, eu escolhi essa minha última imagem que eu fiz lá para a campanha do Rock in Rio 2022, né? Olha que legal. O que que acontece? Imagina, pessoal, que eu quisesse, por alguma razão, incluir essa imagem aqui de fagulhas no meio dessa minha cena. Então, como é que a gente faria isso? Bom, você que sabe um pouquinho mais de Photoshop, você já está acostumado com os Blend Modes e você sabe que uma imagem que tem um fundo escuro, se você pegar ela e colocar em Screen, o fundo escuro some e fica somente a informação de luz, né? Ou a informação mais clara. Beleza. Só que aí, ó, dá para perceber que tem algumas nuances aqui ainda, né? Algumas bordas, né? Que a gente pode até mascarar, tudo bem. A gente pode chegar aqui e mascarar o nosso asset onde a gente quer que ele pegue ou não. Beleza. Já está um pouco mais lá? Certamente. Mas está vendo, ó, que ainda tem algumas auras estranhas aqui nas bordas da faísca? Nem sempre quando a gente está ambientando alguma coisa em layout que tem um fundo muito escuro, a gente percebe essas nuances. Nesse caso aqui está mais fácil de perceber, mas eu garanto para vocês que quando eu estava montando essa cena aqui e aplicando, né, cada um desses fogos e dessas fagulhas, nem sempre isso ficava visível. E aí, para isso, a gente pode utilizar a curva de black check. E com essa curva aqui, ó, a gente começa a ter noção dessas auras aparecendo. E aí, o que você pode fazer? Você pode carregar uma curva e olha só como é que some, tá vendo? Ó? Essa daqui é a informação das minhas fagulhas. Eu vou carregar uma curva só para deixar as fagulhas aparecendo, tá vendo? Ó? Olha só o antes e o depois, como é que fica muito mais nítido. E aí, depois a gente pode carregar um Selective Color da mesma maneira que eu mostrei para vocês lá no cogumelo e alterar, né, individualmente as cores amarelo e vermelho para a gente encaixar um pouquinho melhor aqui. E conforme for, eu posso voltar um pouco mais os valores aqui da minha imagem, tá vendo? Para não arrancar demais. Aqui eu acho que está funcionando, né? Vamos ver o Black Check. Ó, o Black Check mostra que ainda tem uma aura aqui. Eu não quero essa aura. Pode ser que, por exemplo, se eu fosse imprimir essa imagem, justamente essa parte aqui que está um pouco mais esverdeada, né? Essa aura transparecesse na impressão. Então, para isso, o que eu vou fazer? Né? Eu estou satisfeito com esse resultado aqui, só que nos arredores eu vou carregar uma seleção com o Quick Mask, vou pintar aqui, ó, vou até botar de novo o Black Check para ele me ajudar, tá? Eu vou pintar aqui só onde eu quero que a curva prevaleça, isolei essa parte, vou carregar uma nova curva e aí sim, ó, vou começar, ó, a baixar, tá vendo? Ó? Antes, depois, vamos ver como é que ficou. Ó, para mim funciona.
Para mim funciona bem. Vamos ver de longe. Ó, perfeito, ó. Ó, antes, depois. Ah, Brito, mas eu queria um pouquinho mais de incandescência aqui. Tudo bem, não tem problema, ó. Vamos voltar um pouco mais para cá. De repente, ao invés de você pegar nos meios tons, pega só na parte aqui dos pretos e vai puxando para a direita, tá vendo? Ó, vamos ver com o blackjack como é que isso fica. Ó, eu acho que de repente assim funciona, tá vendo? Olha que legal. Vamos ver aqui também, ó, ao invés da gente pegar os meios tons, vamos pegar só os pontos pretos, tá vendo? Ó, já funciona bem mais. Brito, poderia usar a curva solar aqui também? Poderia. Acredito que funcionaria. Nesse caso aqui, também funcionaria, né? A curva solar, ela tende a funcionar melhor em imagens com um fundo mais escuro, né? Então, também serviria nesse caso aqui, ó, tá vendo? Aqui dá para ver muito bem, inclusive, ó. Olha que coisa estranha, tá vendo? Ó? É aquele segundo ajuste que eu fiz para corrigir as bordas. Olha como é que fica uma mancha estranha aqui, ó. Antes, não ia dar para perceber, tá vendo? Mas se eu jogar ou o blackjack ou a curva solar, dá para perceber essa mancha. E aí eu vou lá, ajusto e ó, fica tudo certinho. Tá vendo, ó? No original, parece que não mudou nada. Com o ajuste do blackjack, muda pra caramba. E acreditem em mim, esse tipo de coisa aqui muitas vezes dá para aparecer na impressão. Então, tenham sempre cuidado de checar as imagens que vocês estão fazendo. Leve em consideração qual vai ser a saída delas, né? No caso aqui eu estou me guiando pelo raciocínio de imagens que sairiam no print, ok? Então, para que não aconteça esse tipo de problema, usem sempre essas curvas para checar, ok? O black check, o white check, né? A curva solar, principalmente para checar degradê, se eles não estão manchando. E, por último, mas não menos importante, para a questão da ambientação, a gente usa sempre os layers de valores e também os layers de color checking. Beleza, pessoal? Peço para que você me siga no meu Instagram, pois eu posto conteúdo semanalmente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Valeu!